sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, amigos, muito boa noite. Que bom que você está aqui na nossa igreja virtual, dando continuidade à nossa Semana Santa Restaurados em Cristo. E hoje o nosso tema é como a vitória é conquistada. Se você, quem sabe, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o pastor Emanuel, pastor do Colégio Adventista da Granja Viana. E mais uma vez quero mandar um grande abraço aos meus alunos e aos seus pais e responsáveis. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe. E eu gostaria de começar já o nosso tema contando uma ilustração. Uma vez um pai foi com seu filho a uma venda, a um armazém. Depois de efetuar as compras, o dono daquele estabelecimento gentilmente disse àquela criança: "Vamos lá, pode pegar o pote, encha sua mão de bala e pode ir para casa." O menino ficou olhando para o pai. Não pegou, também não falou nada, e o dono acreditou que o menino não havia entendido e disse mais uma vez: "Pode pegar, é de graça. Encha sua mão e pode ir." O menino continuou olhando para o seu pai. Então o pai olha para a criança, vê que a criança deu um leve sorriso. Então o pai colocou a sua mão no pote, encheu a mão de bala e levou para casa. No caminho, o pai pergunta para o filho: "Por que você não pegou?" Então o menino olha para o pai e diz: "Porque, papai, a sua mão é muito maior do que a minha." Quer saber de uma coisa? Em tempos de angústias, de tristezas, aprenda a colocar tudo nas mãos do nosso Pai, porque as mãos dele são maiores do que as nossas. Hoje, nós vamos aprender sobre um momento que Jesus passou, um momento de grande angústia e tristeza. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, sobretudo ali no Getsêmani, podemos observar que aqueles últimos momentos não foram momentos fáceis para Jesus. Aqueles momentos foram extremamente duros. Ele causou muita angústia. Jesus estava diante da sua missão dolorosa. A missão que iria definir o destino da humanidade. A Bíblia nos mostra claramente que aquele momento ali no Getsêmani foi um momento em que causou profunda tristeza no coração de Jesus. E nós vamos ver o que Jesus fez. Vamos aprender com ele como nós podemos obter a vitória, como a vitória pode ser conquistada em momentos de tristeza e de dor. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo alcance você e também me alcance. Querido Senhor, nós estamos com Tua palavra aberta. Por favor, fale ao nosso coração. Nós queremos aprender do Senhor mais uma vez. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está com sua Bíblia aí? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, vamos abrir no capítulo 26 e nós vamos ler a partir do versículo 36. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36.
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, ele fez basicamente 2 coisas. 2 coisas que fez com que ele obtesse vitória, conquistasse a vitória em meio à luta, em meio ao sofrimento. A primeira coisa que Jesus fez, ele buscou apoio dos seus amigos. Veja bem, Jesus levou ao Getsêmani para orar, levou Pedro, levou João e levou também Tiago. Jesus, ele queria, naquele momento difícil, naquele momento de terror, naquele momento de medo, sim, Jesus, para que ele experimentasse toda a humanidade, ele também passou pelo temor, ele também passou pelo medo da morte. Mas não confunda medo com falta de coragem. E Jesus, naquele momento, leva os seus amigos. Você não precisa passar por isso sozinho. Você que está com o seu coração entristecido, você que está com o coração, quem sabe, um coração sofredor, que entristece, somente o seu travesseiro sabe o que você tem passado. Você não precisa passar por isso sozinho. Certamente tem pessoas que podem lhe ajudar, pessoas que podem trazer uma palavra, pessoas que são direcionadas por Deus para trazer uma palavra de alento para você. Não guarde isso só para você. Procure um amigo. Eu gostaria, até nesse momento, de oferecer para você a nossa amizade. Quem sabe você diz assim: pastor, mas eu não tenho ninguém, pastor. Em algum momento vai aparecer aí o nosso WhatsApp. Ele não é somente para que você estude a Bíblia. Nele você também pode encontrar pessoas que podem lhe oferecer ajuda. Pode lhe dar palavras de alento. Não passe por isso sozinho. A segunda coisa que Jesus fez, ele foi orar. Permita-me lhe fazer uma pergunta. Quando você passa por momentos de dor, de sofrimento, quem sabe quando alguém lhe aborrece, quando você se sente perseguido, o que você faz? Qual é a sua primeira atitude? Na região entre a Europa e a Ásia, ali existe uma pequena aranha chamada arginoreta aquática. Essa aranha é a única que passa considerável parte da sua vida embaixo da água. Quando ela precisa tomar um fôlego, ela sobe até a superfície. E ali então ela cria uma bolha muito maior do que ela, e com sua teia, é algo impressionante, com sua teia ela arrasta essa bolha e a fixa em uma planta aquática. Então ela passa o seu dia caçando, se alimentando, e quando precisa mais uma vez tomar o fôlego, ela não precisa voltar à superfície, ela entra na bolha, respira o ar que é lá de cima, toma o seu fôlego, ela é envolta na atmosfera que é lá de cima e ela volta para os seus afazeres.
Obviamente que chega um momento em que o oxigênio daquela bolha acaba, então ela precisa refazer o seu ciclo. Quer saber de uma coisa? Na vida espiritual é exatamente assim. Quando nós oramos, nós respiramos a atmosfera que é lá de cima. Quando nós oramos, nós podemos mergulhar na atmosfera celestial. Um pedacinho do céu está à distância de uma oração. A oração é como você abrir a sua alma a um amigo, e Jesus estava fazendo exatamente isso, Jesus estava orando. A oração na vida de Jesus não era algo pontual, era um estilo de vida. Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele ainda buscava orientação do céu. Antes de começar o seu dia, Jesus dobrava os seus joelhos, pedindo orientação ao seu Pai. E o Espírito Santo lhe orientava. Quando nós passamos por momentos tristes e terríveis, nós precisamos fazer da nossa oração um instrumento. Esse instrumento que irá então aliviar o nosso coração. Esse instrumento que irá nos fortalecer em meio às batalhas. Jesus, ele estava no Getsêmani. Ali, naquele momento, poderia ser decidido toda a humanidade, o destino da humanidade. Momentos antes de Jesus entrar no Getsêmani, ele sabia disso, que ali, aquele momento, poderia definir tudo. Foi no Getsêmani que o peso do pecado de toda a humanidade recaiu sobre Jesus. Permita-me ilustrar para que isso fique bem claro para você. Imagine que os meus pecados, os meus problemas, as minhas angústias, somando-se a isso os seus pecados, os seus problemas, as suas dificuldades. Vamos somar isso então aos pecados, às angústias, sofrimentos, tristezas de todo o Brasil, com o seu mais de 210 milhões de habitantes. Agora some isso a todos os habitantes do mundo, mais de 7 bilhões de pessoas. Sofrimento, angústia, dor, aflição, o pesar pelo pecado, já chega? Não. Some a isso todos os pecados, as angústias, sofrimento das pessoas que viveram e morreram. Desde Adão até aquele dia do Getsêmani. Agora some também os pecados, sofrimento, dor de pessoas que ainda vão nascer, viver e morrer. Imagine tudo isso recaindo sobre uma única pessoa. Foi exatamente assim que Jesus estava sentindo naquele dia no Getsêmani. E ali Jesus, ele faz uma oração extraordinária, que eu gostaria de reler para você. Mateus capítulo 26, ele diz assim, verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, Senhor, será que não existe uma maneira que eu salve as pessoas sem precisar passar pela morte? Jesus estava temendo. Lucas, o evangelista Lucas diz que Jesus estava com angústia tão profunda, por todo o sofrimento, dor, aflição e o pecado recaindo sobre ele ali no Getsêmani, que ele passou a transpirar sangue. Então Jesus diz isso, Senhor, será que não há outra maneira? Naquele momento tudo parou. O universo parou. Houve um silêncio no céu. Deus poderia dizer, sim, meu filho, pode vir, está tudo certo. Mas a oração de Jesus não parou aí.
Ele diz algo extraordinário, que apesar do seu sofrimento, da sua dor, do seu pesar, ele não desistiu, mesmo sentindo medo, aflição, mesmo sentindo a culpa dos meus pecados e dos seus, ele não desistiu. Ele então diz algo tremendo, e ele diz assim: contudo, não seja feita aquilo que eu quero, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amigos, Jesus, ele passou por momentos de angústia. Aquele momento no Getsemane, ninguém no mundo nunca passou. Talvez eu estou falando para alguém que está passando por momentos difíceis. É a depressão, é a tristeza, é a angústia, é o desemprego, é a enfermidade, é um familiar que está esperando uma vaga na UTI. E quem sabe todo esse sofrimento tem motivado você a desistir de tudo. Por favor, não desista. Não desista, porque Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele não desistiu de você. Jesus, ele resolveu naquele momento morrer por você. Dessa maneira, Jesus, ele conquistou a vitória. No seu momento de aflição, procure amigo, procure alguém, procure ajuda, mas procure Deus em oração, e Ele irá ajudá-lo a passar por tudo isso. O evangelista Lucas, narrando esse mesmo evento, este mesmo momento, ele traz um detalhe. Ele diz que quando ele estava orando, Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Eu não sei qual é o seu Getsemane. Talvez seja o divórcio, a enfermidade, o medo do futuro. Talvez o seu Getsemane seja o desemprego. Talvez o seu Getsemane seja a dor da perda de alguém que você tanto ama. Você não precisa passar por isso sozinho. Você pode chorar. Chorar faz bem. Mas não fique somente no choro. Abra o seu coração a Cristo. Eu só posso imaginar aquilo que você está passando, mas Jesus, ele sabe aquilo que está causando a dor ao seu coração. E o mesmo anjo que Deus enviou para Jesus ali no Getsemane para fortalecê-lo, Deus, ele pode enviar esse mesmo anjo aí agora, para consolar o seu coração, para fortalecer o seu coração. Portanto, não desista da Bíblia, não desista de Jesus, não desista da igreja, não desista de orar. Alcance a sua vitória por meio de Cristo, por meio de Jesus. Vai aparecer na sua tela aí o número do nosso WhatsApp. Enquanto aparece, já escreva para nós, já mande uma mensagem para nós e diga: pastor, eu não quero desistir, pastor, eu quero voltar, pastor, eu quero retomar os meus estudos da Bíblia, pastor, eu quero me batizar, amém? Não importa se você é espírita, venha a si mesmo. Não importa se você é católico, Jesus espera você de braços abertos, vá sim. Não importa se você é presbiteriano, se você é um adventista, se você é metodista, não importa se você é um ateu, se você é um agnóstico,
venha a si mesmo. Jesus está pronto para ajudá-lo em tudo isso que você está passando. Não passe sozinho. Chame Jesus. Nós vamos ouvir uma canção. E assim como eu falei ontem, durante essa canção, se entregue para Jesus. Se você quiser levantar aí do seu sofá, levante. Se você quer se ajoelhar, faça isso. Mas faça alguma coisa. Clame por Jesus. Peça para que Ele o ajude a você encontrar vitória em meio a esse sofrimento. Essa ajuda está à sua disposição, pois Deus prometeu isso. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele também disse que Ele já venceu o mundo. Portanto, a vitória que Cristo conquistou, Ele quer dar para você. Enquanto você ouve a canção, deixe o Espírito Santo encher o seu coração. Se entregue a Ele. Ouça a voz de Deus falando para você: meu filho e minha filha, eu estou aqui para ajudar você. Ele está dizendo para você hoje: agora, não desista. Ele sabe que você disse isso essa semana, que você pensou em desistir tudo, em você largar tudo, em você desistir do seu casamento, em você fugir, quem sabe você abandonar tudo. Ele sabe que no seu coração você está sem esperança, mas Ele está dizendo para você agora: meu filho e minha filha, não desista. Eu estou com você. Ouça essa canção. E eu volto para que nós oremos juntos. Mas tenha isso sempre.
jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Amém? Tenho certeza que Deus tocou no seu coração, não foi? Eu sei porque Ele também tocou no meu. Eu vou orar por você agora. Chame o seu familiar, chame a sua esposa, seu esposo, seu filho. Chame a sua avó. Se você está sozinho, chame Jesus também. Você quer ficar de joelhos? Não tem nenhum problema. Quer ficar de pé? Fique. Mas vamos orar juntos. Depois da oração, eu quero dar um recado para você. Querido Senhor, bendito seja o Teu nome, Jesus. Quando nós lemos a Tua história, nós podemos, Senhor, imaginar, somente imaginar aquilo que o Senhor passou ali no Getsemane. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu. Naquele momento o Senhor poderia dizer chega, mas o Senhor não desistiu. O Senhor se entregou por nós. Naquele momento o Senhor definiu a nossa história para a salvação. Naquele momento, Senhor, de sofrimento e de dor que o Senhor estava passando, eu sei em quem o Senhor estava pensando. O Senhor estava pensando nessa pessoa que agora está orando comigo. O Senhor estava pensando nela. O Senhor viu aquilo que ela iria passar, por tudo aquilo que ela iria sofrer. E por isso o Senhor decidiu. O Senhor não desistiu. O Senhor decidiu se entregar por nós, morrer por nós. O que faremos então em troca, Senhor? Se o Senhor se entregou por nós, o que faremos? Também queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Essa pessoa que está decidida a estudar a Bíblia, que está decidida a se batizar, Senhor, está decidida a voltar para a Tua casa, porque passou tanto tempo longe. Por favor, Senhor, encha esse coração com Teu Santo Espírito, que ela também não desista, que ela persevere até o fim. Pois da mesma maneira como o Senhor abençoou Jesus naquele momento o Senhor enviou um alívio, um anjo para confortar Jesus, o Senhor também envia esse anjo para nós. Nos ajude a continuar, nos ajude a perseverar, pois o Senhor não desistiu. Derrame sobre nós mais uma vez Teu Santo Espírito, nós te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? No próximo sábado nós teremos uma campanha de doação de sangue. Tem muita gente que precisa. Muita gente que necessita agora da sua ajuda. A Bíblia diz que
O verdadeiro amor é quando alguém dá a vida pelos seus amigos. E é interessante que a Bíblia diz que no sangue há vida. Então, se você gostaria de, nesse momento, se dar a sua vida, dar o seu sangue, você não precisa morrer, tá bom? Jesus já fez isso por você. Dar um pouco do seu sangue. Muitas pessoas precisam. Então, a nossa igreja estará aberta aqui, no próximo sábado, para isso. Procure a nossa equipe, e a nossa equipe irá orientá-lo como você poderá fazer isso. Que Deus o abençoe. Que Deus esteja com você. Boa noite e até mais. Até amanhã.